um Deus poderoso. Jesus. Gênesis capítulo 32, vamos ler alguns versos. Verso 1, verso 2. Também Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Verso 7. Então Jacó teve medo e se perturbou. Verso 11. Disse ele: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, eu tenho medo dele, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Verso 22 até o verso 32. Levantou-se naquela mesma noite, depois que ele disse que tinha medo, estava perturbado, e dividiu o grupo dele em dois. Tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, 11 filhos. Que família, hein? E transpôs o val de Jaboque. Quando alguém leva toda a família junto é porque ele está com medo que alguma coisa vai acontecer para ela. Não é verdade? Ele estava apavorado, gente. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Aí foi o momento. Lutava com ele um homem, até o romper do dia, um anjo. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu-lhe ele: por que perguntas pelo meu nome? Não deu o nome, abençoou e se foi. E aí, num lugar chamado acampamento de Deus, virou em Peniel, e ele chamou aquele lugar de Peniel porque ele viu Deus face a face. E digam todos: e a vida dele e tudo que pertencia a ele foi salvo por Deus. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. E aí sim, o verso 1 do capítulo 33. Levantou-se Jacó os olhos, e depois dessa luta, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Digam todos: ele não teve como fugir do seu irmão. E o seu irmão correu ao encontro dele e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Verso 4 diz: e choraram. Digam todos: quando Deus age em nossas vidas, aqueles que querem nos matar vão se ajoelhar conosco, vão até nos beijar, mas não para nos matar, e vão chorar juntos. Diga a pessoa do outro lado: Deus muda a tua vida nesta noite ainda mais. Amém? Podemos sentar nesta noite? Nós temos aqui a história de um homem que é muito parecido com a nossa vida no dia a dia.
Jacó. Quem já ouviu falar de Jacó aqui? Até então, Deus era Deus de Abraão e de Isaac. Depois desse episódio, Deus se tornou também Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E digam todos, e Deus é o nosso Deus. Diga o teu nome, Deus é o Deus do pau. Diga o teu nome. Diga isso, creia. Creia. Quantos creem que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o teu Deus? Aleluia. Diga a pessoa que está ao teu lado profeticamente, Ele vai te dar vitória. Aliás, Ele já sabe o que tu precisa. Mas tem uma coisa aqui. Tem um detalhe aqui que todos nós precisamos entender como cristãos. Que é um detalhe que qualquer um, dependente do que faz ou deixa de fazer no reino de Deus, precisa. Quantos têm medo do seu passado, do seu presente, do seu futuro? Levante a mão. É natural isso. Agora nós não somos dominados por isso, amém? Mas aqui tinha uma coisa interessante na vida desse homem, que eu quero ver contigo nesta noite. Uma vez um grande homem de Deus disse que não há sofrimento maior e mais pesado e duro na vida de alguém do que o sentimento que Jacó tinha nesta hora aqui, que era a culpa. Ele tinha enganado o irmão dele. Ele tinha roubado o direito de progenitura do seu irmão Esaú. Eles já brigavam no ventre da mãe. Esaú nasceu primeiro e ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, dizendo: não deu aqui dentro, mas lá fora eu vou te pegar, malandro. E é interessante que na vida que eles tinham, os pais davam os nomes aos filhos que tinham tudo a ver com a sua personalidade. E Jacó significa usurpador, traidor, alguém que tinha uma carta na manga. E me chama a atenção a história desse homem. E o problema que ele tinha na vida, antes de se encontrar com seu irmão, era isso. Ele tinha um sentimento de culpa que gerava um medo nele assustador, a tal ponto que a Bíblia diz que ele tinha medo e ficava perturbado. E ele era filho de pai crente e de mãe crente. Mas o garotinho tinha alguns desviozinhos, que não é muito diferente da nossa natureza, não. E é interessante que, se nós queremos crescer na vida, nós temos que entender a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ninguém que está aqui nesta noite é melhor ou pior do que o outro. Ninguém que está aqui nesta noite fez algo para merecer a salvação, o perdão, a regeneração, a vitória em Cristo Jesus. Foi manifestação da bondade e da graça de Deus. Amém? Todos pecaram. Não foi só Jacó, todos nós pecamos. Mas esta história fala muito forte desse sentimento de culpa, que pode se tornar um tormento no nosso presente. A Bíblia ela é bem clara quando fala da nossa salvação, e às vezes eu fico me perguntando como pode ainda nós lermos a palavra que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como ainda podemos nos sentir derrotados pelo nosso passado? Como ainda podemos olhar para o passado e ainda sentir sentimento de culpa e de condenação, quando a Bíblia diz: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus?
Tem algo lá dentro do nosso coração que ainda precisa ser tocado. Tem algo lá dentro ainda que a palavra de Deus precisa vir como luz. Precisa vir como aquele elemento que tem poder para limpar, para purificar. E assim como Jacó, é inevitável, nós vamos encarar as pessoas de frente. Nós vamos ter que encarar as situações. Nós vamos ter que encarar as circunstâncias. E o problema é que muitas vezes nós queremos arrumar um caminho alternativo, porque esse sentimento de culpa é uma emoção tão terrível e triste, que produz desconforto e ansiedade. E assim estava esse homem. Ele pensava, ele vem contra mim com 400 homens. Ele deve estar com uma fúria que eu enganei ele. Eu vou separar o meu povo em dois e vou mandar presentes para ele. Mas eu tenho aqui comigo nesta noite alguma coisa para nós meditarmos. Diga à pessoa que está ao teu lado: não há caminho alternativo para vencer na vida, a não ser o caminho da cruz. Deus quer nos mudar. Amém? E Deus, sabendo disso, e tendo um amor por ele infinito, imerecido, ele não merecia, como nós também não merecíamos. Se eu vou te dar uma tocadinha, Jacó, tu é um bom lutador. Se eu machucasse a minha perna direita, que é a minha perna mais forte, pelo menos era a perna que eu chutava a bola no passado. Se eu perder a força na minha perna direita, eu perco a minha força de apoio. E se eu perco a minha força de apoio, eu perco a minha força para avançar, para me mover. E esse é o segundo caminho que Deus não quer para nós. Tu não quer te render, automaticamente então eu vou te tocar. Eu vou te tocar para que chegue um momento em que tu vai ver que tu não pode por ti mesmo. Precisamos ter coragem para reconhecer as nossas limitações. Ele não teve coragem, Deus tocou ele. E aí ele decidiu, Deus está nesse negócio. Verso 26. Então o homem disse: solta-me. Ele lutou tanto com aquele anjo, a Bíblia diz um homem. Vamos dizer homem então. Ele deu tanto murro naquele homem a noite toda. Ele disse: o que tu quer comigo? Tu não viu, já não basta que o meu irmão quer me pegar e me matar. Tu não viu que eu estou aqui sozinho, lutando? Está lá minhas mulheres, naquela época podia ter mais que uma. Hoje não. É bom deixar claro. A minha serva lá, tudo lá. Estou apavorado aqui, o que tu quer comigo? E era um murro para lá, um murro para cá. E Deus falou com aquele homem: toca na perna dele. Toca na perna dele. Enquanto Jacó lutava com aquele homem, eu posso afirmar para vocês, Deus amassava ele. Deus quebrava ele e dizia: tu não vai conseguir por ti mesmo. Tu pensa que tu vai fugir do teu irmão? Tu pensa que tu não vai encarar o teu irmão? Tu pensa que tu vai dar curva nele? Tu pensa que o teu irmão vai vir para uma calçada e tu vai passar para outra? Tu não vai conseguir. Eu vou te ajudar, mas para que tu aprenda, tu não vai poder fazer mais nada, meu amigo. E sabe o que ele fez? Isso me chama a atenção. O que é bom para uma pessoa quando está com uma perna machucada?
ter uma muleta. Ele olhou para aquele anjo e disse: tu pensa que vai me largar? Eu não te largo, agora tu é minha muleta, meu. Tu não vou te deixar, não. Eu não vou te largar, não. Tu pensa que tu veio aqui me machucar de graça? Isso eu acho uma virtude bonita nesse homem. Ele aguentou firme, mas sabe o que ele fez? Ele se agarrou nas pernas daquele anjo, no corpo daquele homem, e disse: eu não vou sair daqui enquanto tu não me... Digam todos, me abençoar. Diga a pessoa do outro lado: não desiste fácil da tua bênção, maninho. Diga de novo: não desiste fácil da tua bênção. Diga: Deus te ama. Deus sabe o Jacó que eu e você somos. Pode dizer para a pessoa que está ao teu lado, diga isso. Mas Ele não desiste de nós. Tem horas na vida que é só Deus que machuca e pode consertar. Deus tinha um alvo na vida desse homem, como tem na minha vida e na tua vida. E o que aconteceu? Se agarrou naquele anjo. Por quê? O que ele demonstrou aqui? Eu estou errado. Eu reconheço que eu não posso por mim mesmo, mas agora, Deus, eu reconheço que tu está aqui. Ele já estava vendo Deus face a face ali, né? E ele disse: Deus, eu tenho interesse em ser mudado por ti. A libertação de um problema começa quando nós reconhecemos que nós temos o problema. Não existe arrependimento se não houver reconhecimento. Deus, eu reconheço que eu tenho interesse de ser mudado, mas tu também tem um interesse em mim. E eu não vou sair daqui. Não vou mais continuar a minha vida desse jeito. Eu não vou mais carregar esse sentimento de culpa. Eu não vou sair desse lugar mais sem paz na minha vida. Eu errei com meu irmão, errei com meu pai, mas eu quero ser mudado. E eu quero dizer que eu não te largo enquanto tu não me der a tua bênção. Pastor, você está pregando um evangelho de bênção. Estou pregando um evangelho de bênção, sim. Porque eu creio que Jesus é aquele que nos dá a maior bênção na vida. Deus prometeu bênção. E Ele não esqueceu. Esta foi a fé de Jacó. Eu não vou te largar. Deus está chamando uma igreja que diga isso para Ele: eu não te largo enquanto não me abençoar. Quantos querem ter essa fé e essa confiança? Mas que possamos fazer isso sem ser machucados, tocados. Amém, irmãos? Amém? Amém? Não é bom uma dor não, hein? Não é bom. Quem já teve dor de dente, dor de ouvido aqui? Eita, coisa ruim. Ô trem, né, os mineiros? Ô trem. Não vou dizer Nossa Senhora, não. A dor não é coisa que Deus tem direto para nós. É quando nós resistimos. E aí, ele não tinha paz ainda. Mas ele começou a mudar. Se você ou eu nesse dia contaminamos o nosso dia, o nosso coração, a nossa mente com uma palavra dura, para alguém ou de alguém para nós, algum ato indelicado. Quem já teve algum ato indelicado na vida aqui? Se alguém foi indelicado contigo, coisinha boa, né? Não fique sofrendo aí, ó. Não fique. Faça como ele. Diga: Deus, eu vou abrir meu coração para ti. Eu preciso de ti, eu preciso da tua paz.
Diga para a pessoa que está do teu lado: não saia do lugar da bênção sem a bênção na tua vida. Muito simples, né? Diga de novo: não saia do lugar da bênção sem a bênção na tua vida. Interessante que ele foi buscar a bênção sozinho, hein? E a bênção a sós, trouxe a bênção para toda a casa dele. E quando ele viu o irmão dele lá no verso 4 do capítulo 33, diz que o irmão dele viu ele e se abraçou nele. Ele devia estar pensando: eu não posso deixar ele botar a mão por trás, senão eu posso sentir alguma coisinha aqui. Bem aqui assim no coraçãozinho entrando. Vem cá, Jacozinho amado. Lembra do pai e da mãe? Não. Sabe por quê? Sabe por que Esaú não matou Jacó? Por quê? Porque quando ele disse: Jacó! Ele disse: não. Esaú, Jacó morreu. Meu nome não é mais Jacó, agora eu sou Israel. Eu tive um encontro com Deus, meu irmão. Eu reconheço que eu fui um safado contigo, mas eu reconheço que Deus nos ama e nós somos irmãos, até de sangue, somos gêmeos. Chega de brigar, eu já briguei até no ventre da mãe contigo. Deus mudou a minha vida, maninho. Eu quero ser uma bênção na tua vida. Quem já ouviu a palavra perdão aqui? Ô, palavra bonita, né? Mas não basta dizer que ela é bonita. Não basta. Ela também é uma palavra que custou um alto preço. Aonde foi pago o nosso preço do perdão? Na cruz, em Cristo Jesus. Sentimento de culpa na vida de Jacó e na nossa vida é falta de perdão. Falta de perdoar e ser perdoado. Se Deus nos perdoou, nós temos que nos declarar perdoados. Amém, irmãos? Se Deus perdoou o meu irmão, eu também tenho que declarar que ele está perdoado. Bonito, pastor, mas não é mole. Quando deixamos de fora os princípios do Evangelho, entramos nos sentimentos de fracasso e derrota e de culpa. O perdão não é uma opção, o perdão é o caminho da vida. O perdão é talvez um dos maiores princípios do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu perdoo e libero o perdão, o sentimento da culpa e o medo e o pavor vai embora da minha vida. Qual a lição da mensagem que Jacó nos traz? Não sair da presença de Deus sem a bênção. Permaneça em oração até que todas as feridas sejam curadas. Declaro nesta noite, pela fé, o Espírito Santo ministrando no meu coração e no teu coração, o princípio do perdão, e nós vamos ter vitória em nossas vidas. E esse sentimento de culpa e de derrota é passado. Não me preocupo mais com o meu passado, nem com o meu presente, nem com o meu futuro, porque a minha vida foi feita toda nova em Jesus. Quantos podem dizer amém a isso? Diga à pessoa que está ao teu lado: para ser livre, liberto, não largue Deus enquanto não receber a bênção. Amém? Vamos recapitular. Coragem para reconhecer que somos limitados, não é por nossa força. Coragem, depois decidir não sair do lugar da bênção sem ter a bênção. E 3,
A pessoa que está querendo mudar de vida e ser um cristão verdadeiro, ela precisa reconhecer a sua verdadeira condição. O amor de Deus, através de Jesus, faz ver a tua vida e a minha além dos nossos defeitos e pecados. Mas aqui entra uma coisa muito séria. Sem reconhecimento da nossa condição, nunca haverá arrependimento. Sem reconhecimento do nosso pecado, nós nunca vamos entender o valor do sangue. Se nós não entendermos por que Cristo foi à cruz, nós não vamos entender o porquê da cruz. Ele foi à cruz por causa dos nossos pecados. E Ele não tinha pecado algum, mas se fez pecado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão e minha irmã, se Jacó, sem conhecer o Antigo Testamento e o Novo, teve essa atitude, o que sobra para nós, que conhecemos a obra da cruz, a não ser dizer: sou um pecador, sou cristão, sou filho de crente, mas eu preciso de conhecer Deus. Como dizia um pregador que eu ouvia desde pequenininho: Deus não tem netos. Talvez você já ouviu isso. Deus só tem filhos. Não te baseie na fé do teu pai e da tua mãe. É verdade. Nós somos pastores, temos filhos. Nossos filhos não vão ser salvos automaticamente. Não. Nossos filhos precisam ter um encontro e tomar uma decisão de se arrepender e viver para Jesus. Amém? Começa por nossa família. E o que ele fez? Ele reconheceu o pecado dele. Esse é um problema da sociedade de hoje. Esse é um grande problema da sociedade de hoje. Uma das maiores dificuldades da sociedade de hoje, cristã ou não cristã, é saber o que é pecado. Pecado, biblicamente, significa errar o alvo. Deus tinha um alvo para Adão e Eva, e eles erraram o alvo. Viraram as costas para Deus e fizeram o que eles queriam. O diabo tentou eles e eles caíram. Mas graças a Deus que Jesus Cristo foi tentado da mesma forma e não caiu. E hoje nós cremos em Jesus e vencemos o pecado. Graça de Deus. Tu és um Deus poderoso. Jesus.